Amém. Glória a Deus, de quem é toda a glória, não é? Como nós cantamos agora. E graças a Deus pelo seu cuidado, sua bondade. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Primeira carta geral de Pedro. Pedro tem duas cartas, duas epístolas, que estão entre as chamadas epístolas gerais, porque ela não tem um destinatário definido, assim, claro, né? Nós vamos passar aqui pelo momento em que ele afirma a sua... Para quem que ele está escrevendo, né? E vocês vão ver que é um grupo bem grande de pessoas, então é bem geral mesmo, tá? E nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, tá bom? Então é um texto bem grande, tá? 1 Pedro de 1 a 2, 3, tá bom? Então vamos lá ler a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daquele que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero,
amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém. Uns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de irmos conhecer o país dos ancestrais da Nath. Vocês viram a Nath aqui na frente, quem não conhecia ela, deu para mais ou menos ter uma ideia quem são os ancestrais dela, né? Lá no Japão. Fomos lá para o Japão. Eu não sei se você sabe, mas no Japão existe a carne que é considerada a mais gostosa do mundo. Sabia disso? E considerada a mais cara do mundo também, que é o Kobe beef, que é tirado de um boi, que a raça é Wagyu, né? Essa raça Wagyu tira lá o Kobe beef. É uma carne tirada lá e feita, sei lá como é que funciona esse negócio, mas lá nessa região de Kobe, tá? É a carne mais gostosa e a mais cara do mundo. Mas a gente não passou por Kobe, a gente passou por um outro lugar que tem um outro tipo de carne muito boa, desse mesmo boi, que é chamado Hida beef. Muito, muito caro. E a gente, obviamente, não ia comer, né? Muito caro. Mas a gente passou na frente de um quiosque, que estava vendendo espetinho de Hida beef. E era, uns R$30, um espetinho assim, com 4 carninhas. Não dava 30 gramas aquilo lá, era pouquinho. Mas eu falei, não, eu vou comer esse negócio, disse que é o melhor do mundo, né? Aí fui, comprei 4 cubinhos assim, minúsculos, né? E comi o tal do Hida beef. E foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque eu comi 4 cubinhos daquela carne. E eu nunca mais vou comer. Você está entendendo o problema? Era como se eu estivesse comendo um cubo de manteiga com gosto e textura de carne. Mas é tão macio que é como se estivesse mordendo um cubinho de manteiga. Muito gostoso. Mas eu só comi aquele pouquinho. E todas as noites eu sonho. Para vocês terem uma ideia, o mais parecido que existe disso é o churrasco do Clésio. É perto, chega perto, mas não é igual. É bem parecido, mas não é igual, tá? Qualquer carne que você der na mão do Clésio, fica boa, tá bom? Até se não for carne, né, Clésio? A gente entrega uma berinjela lá, ele faz, tá? Mas era uma delícia, Eu não consigo descrever, eu não vou gastar muito tempo por isso, que vocês estão ficando com fome já, né? E aí, depois vocês se viram. Mas, queridos, às vezes eu fico pensando nisso para entender esse último texto que a gente leu aqui. Ele fala, desejai como crianças recém-nascidas esse leite espiritual puro. E aí, às vezes, nós na vida cristã, provamos um pouquinho desse leite espiritual. Ele diz, olha, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Todos nós nos alimentamos um pouquinho de Deus. Todos nós tivemos um contato um pouquinho com o sabor da graça. Todos nós. Todos nós provamos um pouquinho dessa bondade divina. Mas diferente da minha experiência com o Hida beef, o Senhor não nos dá só um espetinho da sua graça. Ele oferece a todos nós um banquete dessa graça. E se nós não tomarmos cuidado, meus queridos, nós passamos a vida inteira nos contentando com um saborzinho minúsculo do pouquinho de graça que a gente conhece. Não é um pouquinho de graça que Deus nos deu, Deus nos dá graça abundante. Mas nós insistimos em ficar
apenas na superfície, em apenas petiscar da bondade de Deus e não nos deleitar nessa bondade. E hoje, o que eu gostaria de fazer, de proporcionar nesse nosso encontro juntos com a palavra de Deus, é que o Senhor faça crescer em nós esse desejo pela sua palavra, esse desejo pelo conhecimento da sua graça revelado na sua palavra. É tão bonito quando o salmista fala assim: como eu amo a sua lei, como eu amo a sua lei. Não se engane, meus queridos, não há como nós amarmos a Deus sem amarmos o que Ele tem para dizer. Não há como nós amarmos a Deus sem nos importarmos com o que Ele está dizendo. Não tem como a gente amar ninguém se a gente não ouvir o que Ele está dizendo. Como é que a gente vai amar a Deus se não ouvir o que Ele está dizendo? E Deus nos ama ao ponto de ouvir o que a gente está dizendo, mesmo Ele sabendo antes da gente dizer, e Ele ainda assim ouve. Mas nós muitas vezes não nos dedicamos com esse amor à palavra dEle. Não nos dedicamos com esse amor àquilo que o Senhor nos oferece graciosamente, num encontro real e genuíno com a sua palavra. O apóstolo Pedro escreve essa epístola para um grupo de pessoas que é chamada nesse texto dos eleitos da dispersão. O que são os eleitos da dispersão? Eram os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo. A ideia de serem da dispersão é possivelmente que Pedro estava falando com judeus convertidos ao cristianismo e espalhados em todas as regiões, especialmente do mar Mediterrâneo. Pelo menos os pontos que ele cita aqui, os lugares que ele cita aqui, são regiões ali próximo da chamada província da Ásia, que hoje é a Turquia, aqui, aquela península da Turquia, sabe? Que entra pelo mar Mediterrâneo. Mas certamente o que ele está falando aqui não é específico apenas para judeus convertidos ao cristianismo, senão para todos os crentes. Porque todos nós, à semelhança desses, somos cristãos espalhados pelo mundo, na dispersão do mundo. E o que nos conecta é justamente a fé nesse único Jesus Cristo. Nos conecta aqui, que estamos no mesmo lugar, mas nos conecta também com irmãos de tantos lugares pelo mundo, que continuam construindo a sua fé e a sua vida sobre a palavra de Deus. Então a carta de Pedro aos eleitos da dispersão é também uma carta a nós, dispersos por tantos lugares, espalhados por tantos lugares do mundo. E logo aqui no início dessa carta, ele fala que estes são escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai. E aqui a gente tem um versículo que gera um monte de confusão. Deixa eu tirar esse elefante da sala para a gente continuar o texto aqui. Então vamos falar primeiro do que não importa muito, para depois falar do que importa. Porque esse tema da eleição gera um monte de discussão, né? Tem a galera mais ligada a uma soteriologia chamada calvinista, que vai falar da eleição incondicional de Deus, individual, desde a consumação, ou desde antes da criação do mundo, né, desde a eternidade passada, e acabou. Segundo os critérios e a vontade do próprio Deus, na sua vontade soberana. E há aqueles que, lendo esse mesmo versículo e que tem um tipo de interpretação mais voltada para o livre-arbítrio, que vão olhar aqui e falar, não, mas é segundo a presciência, ele sabia antes quem ia crer. Então a fé é livre, mas segundo a presciência. Qual que é a questão, meus irmãos? A questão é que a Bíblia não está se importando com essa sua dúvida. Não está. Essas são conexões dignas e legítimas feitas pelo povo de Deus no decorrer do tempo para resolver uma questão que é um tanto quanto paradoxal. Como é que Deus pode ser soberano e dar liberdade aos seres humanos? Então tem esse debate, tá? E por causa desse debate as pessoas tentaram encaixar melhor os textos. Quem crê numa eleição incondicional, assim faz porque ama a palavra de Deus e tenta interpretá-la de maneira fiel. Quem não crê dessa maneira e crê no livre-arbítrio, crê também tentando interpretar a palavra de Deus de maneira fiel. Ou seja, isso não é algo que separa a nossa fraternidade. Não é uma questão do Novo Testamento. É uma questão posterior a partir de tentativas de interpretar o Novo Testamento. Não tem nenhum texto no Novo Testamento que está lidando com o calvinismo, porque Calvino não ia nascer ainda por 1.500 anos. Tá? Então essa não era uma questão aqui.
E se você pensar bem, meus queridos, a diferença nem é tão grande. E eu vou te dizer por que a diferença não é tão grande. Se você acredita que Deus tem o poder para intervir para a salvação de alguém, mas Ele escolhe não fazer isso, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Ele pode intervir, Ele faz, Ele usa a sua graça, e Ele alcança pessoas, e Ele também guarda algum espaço ali para que as pessoas rejeitem. E Ele sabe quem vai rejeitar. É muito próximo de dizer que Ele escolheu. A distância é muito pequena para a gente criar uma confusão sobre isso. Então, na verdade, o que a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem certeza que ela fala no Novo Testamento, sustenta essa ideia e a gente não tem nenhuma dúvida. Primeiro, ninguém pode se orgulhar de ser salvo. Deus é que salvou a todos e todo mérito é dele. Todo mérito é dele. Segunda coisa, ninguém pode olhar para um Deus que escolhe e achar que é melhor que um outro que ele não tenha escolhido, se você pensa do ponto de vista da eleição incondicional. Isso aí a gente tem que combinar. Daí para frente, meus queridos, você pode ser batista de qualquer jeito, tá bom? Desde o início tem batistas particulares e batistas gerais. São os da predestinação e do livre-arbítrio. Desde o começo da história dos batistas. Então a gente não vai resolver isso aqui. Na Convenção Batista Brasileira tem de tudo. Esse não é um ponto para a gente. Se você pegar a declaração doutrinária da Convenção, está aberto lá, tá bom? Não tem problema. A questão é, prega o evangelho e louve a Deus pela salvação. E pronto, tá? Na nossa igreja, na diretoria, a gente tem divisão sobre isso. Divisão não, diferença sobre isso, não divisão, tá bom? Então isso não é tão importante assim. Resolvido? Bola para frente. Porque qualquer questão... se não é um assunto do Novo Testamento, por que Pedro fala eleitos segundo a presciência? Eleitos para quê, queridos? Olha aí no texto. Eleitos para quê? Acharam? Eleitos para a obediência. Enquanto a gente está discutindo aí quem quer de um jeito, quem quer do outro, o Senhor está pedindo obediência. Eleitos para obediência, escolhidos para manifestar a glória de Deus, escolhidos para manifestar a salvação de Deus. Esse texto tem pouca conexão com uma ideia apenas de salvação para o céu. Ele tem muito, na verdade ele fala sobre isso, mas ele tem pouca conexão sobre a ideia de escolha incondicional para a salvação ou livre-arbítrio. Ele está mais preocupado em uma vida que corresponde a esse tipo de chamado. Mais preocupado em uma vida de santidade. Perceberam que o texto fala de santidade? É um texto que fala de santidade. E aí, diferente do que a gente possa pensar sobre a santidade, sobre viver da maneira como Deus pede, viver correspondendo ao bom sabor da graça, esse texto não fala, viva assim então para que você chegue ao céu, não fala isso. Ele fala, você já tem garantida uma herança. Você já tem essa herança garantida. É isso que o texto está falando aqui a partir do versículo 3. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Está entendendo isso, meus queridos? O Senhor reservou para nós uma herança a respeito da qual nós temos uma esperança firme por causa da ressurreição, que jamais será tirada, jamais vai desaparecer. Essa herança está reservada para os santos, essa herança está reservada para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então nós temos essa confiança em Deus. Nós temos essa confiança em Deus. O Senhor garante a nós uma herança. E por isso, por causa dessa herança, nós somos convidados a viver de uma maneira que honre esse chamado. É estranho isso, né? Geralmente, nós vamos acumulando experiências na nossa vida que vão orientando os nossos passos, não é? A gente vai tendo experiências na vida que vão ajudando a gente a tomar decisões. Então, a gente, em algum momento, sofreu uma decepção numa amizade. Então, na próxima vez, eu fico mais esperto. Num outro momento, a gente fez um investimento que não deu muito certo. Na próxima vez, a gente cuida mais dessas coisas. Já sabe que nem sempre dá certo. A gente vai acumulando experiências que vão guiando os nossos passos. Mas o chamado radical da santidade é não sermos formados pelas nossas experiências, mas sermos formados pela nossa esperança.
É não sermos formados pelo que ficou para trás, mas sermos formados pelo que está à frente. Isso é meio contraintuitivo. Mas para quem que Pedro está escrevendo isso? Para essas pessoas espalhadas pelo mundo, em grande medida espalhadas por causa de perseguição. E um dos grandes objetivos de Pedro nessa carta é dizer: não faça com que o fato de vocês serem perseguidos transforme vocês em pessoas amarguradas, cruéis, maldosas, mas vivam pelo amor, pela bondade, manifestando esperança num mundo que não parece ter esperança. Porque nós não somos formados unicamente pelas nossas experiências, nós somos formados pela nossa esperança. É o que está à frente que nos forma. É o contrário. Então Pedro não começa à toa falando de esperança, de uma coroa que nos aguarda. Ele nos coloca numa relação de expectativa com o futuro que Deus tem para nós. É por isso que ele diz: nisso vocês exultarão, nessa esperança, versículo 6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, no meio da provação, eu não reajo causando tribulação a quem me causa tribulação. Eu não reajo causando dor a quem me traz dor. Eu continuo firme na esperança. Mas, Senhor, por que essa provação? Senhor, se o Senhor tem o céu para mim, por que essa provação? Senhor, se o Senhor tem essa luz toda me aguardando, por que essa luta no presente? O versículo 7 explica: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe o que é isso, queridos? É o seguinte. Pedro está falando assim: você pode olhar essa vida pelo ponto de vista da alegria e do prazer. Você pode. E aí você vai passar a vida inteira evitando a dor e tentando viver no conforto, certo? Mas todas essas realidades um dia vão se esvanecer. Agora, a esperança que não desvanece, a esperança que não desaparece, que não se corrompe, essa esperança, ela nos aguarda. Então, tudo nesse mundo a que nós nos apegamos vai se desfazer. Mas aquilo que nós esperamos está se intensificando cada vez mais, se faz cada vez mais presente. Tudo bem? Então, essa tensão presente é uma oportunidade para fazer brilhar a realidade futura num presente de tensão. Então a gente é chamado por um outro tipo de vida, que não é a vida que tenta em tudo só o prazer e conforto, ainda que não seja pecado tentar viver da maneira mais confortável e feliz na vida. Mas isso não é o nosso critério absoluto de sabedoria, não é o nosso critério absoluto de condução da nossa vida. O nosso critério é: qual a maneira de eu me portar que revele de forma mais intensa a luz da glória que me aguarda? Como eu me porto nesse mundo para anunciar para o mundo todo a glória do Senhor que me aguarda? Muda um pouco a nossa cabeça. É por isso que o apóstolo Paulo, que não é o autor dessa carta, que foi Pedro, porque às vezes a gente tem esse erro, né? Está falando de carta de outro autor e fala, não, porque Paulo disse e não foi Paulo, né? Não, Paulo, na sua carta, ele vai dizer que ele quer que Cristo seja glorificado no seu corpo, quer na sua vida, quer na sua morte. Entendeu? Ele quer que Cristo seja glorificado. Ele fala que os seus sofrimentos, eles são o completar do sofrimento de Cristo. E se Cristo sofreu para a glória de Deus, Paulo também sofria para a glória de Deus. A ideia é no sofrimento da tribulação, em que agora por um momento somos entristecidos, nós revertermos esse sofrimento para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. E por que Deus seja glorificado? Que ganho eu tenho nisso? Que ganho eu tenho em fazer isso? Você não tem ganho nenhum, você já teve ganho. O ganho da bondade de Deus que você já provou. Mas você só provou, você só experimentou. Tem muito mais à frente. Então vale a
pena, queridos, viver nesse mundo para a glória de Deus, sem sucumbir às pressões do mundo que nos levam a querer pecar. Como é que as pressões do mundo nos levam a querer pecar? Ora, quando a gente está numa situação financeira complicada, a gente pode ser tentado a agir de maneira desonesta, não é? Agir de maneira desonesta. Essa é uma forma de responder a um sofrimento. No caso, o sofrimento da carência de alguma coisa, de algum recurso. É uma pressão para pecar. Quando nós estamos frustrados com alguma coisa, algum mecanismo acontece com a gente, que eu não sei qual que é, que às vezes nos leva a querer levar o outro a ser frustrado. Quando a gente está incomodado, às vezes, com alguma outra coisa, quando a gente está sofrendo em algum outro aspecto, é comum que nós refreemos o nosso ímpeto em sermos bondosos, generosos, e comecemos a pensar um pouco em como eu posso fazer dessa vida ser um pouco mais para mim, para eu me aliviar essas coisas que parecem tantas que me faltam. Os sofrimentos do mundo causam pressões para nós, causam pressões para que nós vivamos de uma forma que não glorifique a Deus. Mas não vale a pena, porque todas essas pressões vão desaparecer. Mas a esperança que nos aguarda nunca desaparecerá. Ela se torna mais e mais presente, quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor. Nós vivemos para a glória de Deus porque nós temos essa confiança, porque nós temos essa esperança, porque nós sabemos que fomos chamados para a obediência. Então nós não deixamos esse tipo de pressão moldar a nossa vida. Nós não deixamos. Então como é que a gente se fortalece nessa condução? Porque eu não quero fingir que é fácil. Eu não quero fingir que é fácil. É difícil. É difícil. Agir com doçura no meio da pressão é difícil. Agir com bondade no mundo que parece injusto é difícil. Quando parece a nós que nós fomos atingidos por uma espécie de injustiça cósmica. Por que eu? Por que comigo? Quando parece que a gente é atingido dessa forma, outros critérios de justiça pessoal parecem entrar um pouco em questionamento. Quantos de nós já não se perguntaram a Deus, Senhor, por que eu, se eu fiz tudo que é certo? Por que aquele fulano que faz tudo que é errado está lá gozando da alegria enquanto eu estou aqui sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou? A Bíblia não ignora esse tipo de pensamento. O salmista fala isso. Por que triunfam os ímpios? Por que prosperam os ímpios? Mas é o salmista também que fala que a nossa esperança está no Senhor. O que esse texto tenta nos lembrar é que, ainda que você possa olhar para os lucros da impiedade, há uma coroa eterna que não desaparece, que foi comprado por um preço que não desvaloriza. E esse preço é o próprio sangue de Jesus Cristo. Não foi, meus queridos, qualquer tipo de riqueza que se vai, que comprou a nossa herança. Foi o próprio sacrifício de Jesus. Foi o próprio sangue de Jesus. Cristo comprou para nós a salvação. Então, como que a gente se fortalece nessa convicção? No versículo 13 ele fala, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Toda a esperança na graça de Jesus. Ele nos ensina a preparar a nossa mente. Existe uma preocupação no Novo Testamento com a nossa mente. Isso é uma coisa bastante interessante. Porque a gente não confia na nossa mente, certo? A gente não confia. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso, né? Fala que não se estribe no seu próprio pensamento. O livro de Provérbios fala, né? Não toma o pensamento como sendo o que conduz a sua vida, a sua própria ideia, seus próprios pensamentos. Mas, no Novo Testamento especialmente, existe
uma ênfase em sermos formados na mente correta. Pedro fala aqui, estejam com a mente preparada. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E aos Efésios ele fala que nós devemos ser renovados no espírito da nossa mente ou no espírito do nosso entendimento. O que acontece? É para confiar na mente ou não é para confiar na mente? É para preparar a mente para confiar em Deus. A questão, meus queridos, é que nós não nos voltamos para a palavra de Deus e vamos formando a nossa mente de uma forma mais ou menos evangélica. Mais ou menos evangélica. A gente vai formando a nossa mente no formato de um tipo de expressão comum religiosa. Deus é bom, Ele cuida de mim. Deus quer que faça certas coisas, não quer que faça outras. Aí alguém vem assim e fala assim, mas como é que você quer ser abençoado ouvindo esse tipo de música aí? Você estava lá ouvindo Roberto Carlos, fala assim, como é que pode? Ouvindo música do mundo. Aí você, não, então tem isso também? Aí você bota na mente. Mas isso não está na Bíblia, mas você bota isso na sua mente. Como é que você quer ser abençoado se domingo passado você faltou na igreja? Dia de ceia, que negócio é esse? Aí você, espera aí, então, tem mais uma coisa. E você vai acrescentando essas coisas que são mais ou menos bíblicas, do que eu falei antes, Deus é bom e tal, são bíblicas, mas são muito mais profundas que isso, com coisas que nem são bíblicas. E a sua mente não está sendo formada pela palavra de Deus, ela está sendo formada mais ou menos por uma forma meio amorfa de cristianismo. Aí quando vem uma tribulação que abala as suas convicções, você está sem chão. Você fica sem chão. Quando a tribulação vem e a sua mente não está preparada, você fica sem chão. E todas as coisas entram em questionamento. Há um exemplo bíblico disso, é o livro de Jó. Jó tinha uma ideia mais ou menos sobre Deus. Não fui eu que disse isso, foi ele mesmo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó tinha uma ideia mais ou menos sobre Deus. E aí quando veio a tribulação, suas convicções ruíram todas elas. E ele ficou sem saber o que fazer. E aí veio um monte de gente com um monte de ideias, enfiar um monte de ideia na cabeça dele, e estavam eles todos errados. E aí Deus mesmo tem que vir e falar. E quando é que Jó fala? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele ouve a palavra de Deus. No caso, literalmente. Ouve literalmente a palavra de Deus falando literalmente com ele. E nós temos a palavra de Deus falando conosco. Como diz o pastor Guilherme Nunes, você entra na tribulação com a sua teologia. Se você não tem a mente preparada, você vai entrar na tribulação com uma teologia problemática. E aquilo vai ser um problema para você. Ao invés de estar confiando no Deus que não desaparece, na graça do Senhor que é eterna, comprada a preço de sangue de Cristo, que não desaparece, você está confiando em um monte de coisas que são baseadas naquilo que se desfaz. Por isso que nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus. Porque quando todas as outras coisas que a gente pode desejar, querer, começarem a nos faltar, a palavra de Deus continua eficaz, viva, produtiva, frutífera na nossa vida. E ela nos sustenta para que continuemos andando segundo a eleição da obediência e não segundo outros critérios da nossa vida. Prepara a sua mente. Prepare a sua mente. Mas eu devia ter ouvido essa mensagem 2 semanas atrás, porque hoje eu tive uma notícia péssima e não tive tempo de preparar minha mente. Não tem problema, queridos. A palavra de Deus é eterna, ela continua aqui disponível. Não é um espetinho só, é um banquete. Que já anuncia um banquete ainda maior. Nós nos fortalecemos assim, não apenas com a nossa mentalidade, mas nós nos fortalecemos também uns aos outros. Um consolando o outro, um ajudando o outro na trajetória da santificação. No versículo 14 ele diz, como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Há um chamado para a nossa santidade.
Prepare a sua mente para a santidade. E você vai preparar a sua mente contando com o seu irmão. A Bíblia fala isso bastante para nós. Nós precisamos edificar uns aos outros. Nós precisamos edificar uns aos outros. Nós precisamos ensinar uns aos outros a caminhar na caminhada de Cristo. Queridos, se eu tentar seguir Jesus sozinho, no começo eu vou olhar a Bíblia, eu vou olhar a minha vida e vou falar assim, está tudo errado, preciso arrumar um monte de coisa, vou começar a arrumar. Mas conforme eu for nessa caminhada sozinho, ninguém está me ajudando, vai ter momentos que eu vou começar a ceder a mim mesmo na leitura bíblica. Eu vou começar a falar, não, Cristo está mandando isso, quando na verdade sou eu que estou mandando para mim mesmo. Se eu não tiver a alteridade, se eu não tiver o outro para dizer, peraí, mas Jesus não está falando isso, se eu não tiver o outro para puxar minha orelha e falar, você está fazendo de Jesus uma coisa que ele não é, eu vou ter problema nessa caminhada com Jesus. A gente precisa um do outro para garantir a nossa fidelidade ao Cristo real e não ao Cristo imaginado. Sabe que o fariseu nasceu desse jeito, né? Eu não gosto muito de usar fariseu, eu já usei muito no passado, mas eu parei de fazer isso, de usar a palavra fariseu como meramente negativa, tá? Fariseu era um grupo do judaísmo. Dentre tantos grupos que tinham suas virtudes e seus defeitos. Mas o fariseu ele tinha uma característica, ele era aquele que queria cumprir cada aspecto da lei, cada vírgula da lei. Não necessariamente ele fazia a interpretação mais difícil, tá? A mais desafiadora. Não, tinha interpretações que o fariseu escolhia caminhos que eram até mais fáceis. E que outras linhas escolhiam caminhos mais difíceis. O fariseu não era o que punha a carga mais pesada, ele era o mais detalhista. Cada traço da Bíblia tinha lá um motivo e a maneira de ser cumprido. Só que nisso eles foram se fechando num círculo tão fechado que qualquer outro era considerado impuro. E aí quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Ainda que Jesus aparecesse como sendo alguém que tinha muito mais afinidades com eles do que com os saduceus, andando direto com os fariseus, comendo na casa de fariseu, conversando com o fariseu, dizendo para o fariseu que ele não estava muito longe da verdade, eles não reconheceram Jesus como Messias, porque se fecharam tanto que fizeram um Messias esperado que não era o Messias real. A gente faz essas coisas quando a gente se fecha, quando a gente não tem diversidade, não tem alteridade, não tem discussão, não tem conversa. Eu preciso de você para ser santificado, para ser formado segundo a palavra de Deus. E por isso, nesse desafio de preparar a mente, existe a maneira de me alimentar dessa palavra. E a maneira de me alimentar dessa palavra não é só conhecendo a palavra de Deus. Vamos supor que domingo que vem aqui, chegue alguém e fala assim, pastor, domingo passado eu ouvi você falando de quando você comeu aquele espetinho e que você sonha com ele todos os dias. É mentira, eu não sonho todos os dias, tá? Eu quase não sonho, na verdade, né? Mas vamos lá, se chegar o domingo que vem e falar assim, pastor, eu ouvi você falando aquilo e por isso eu trouxe uma coisa para você. Aí o que eu vou achar? Que você trouxe, né? Um espetinho não, André. Isso que você trouxe um baita de um bifão para mim. Eu vou estar nessa expectativa. Aí você bota um assim na sua mochila e tira um celular. E liga um vídeo de como se faz o Kobe beef. Vai adiantar alguma coisa, meus queridos? Mas às vezes é assim que a gente está tentando saciar a nossa fome de Deus. Sabe como? Conhecendo o que Deus faz, como Ele faz, mas não provando o que Ele faz. A gente vai, conhece, sabe, se tiver uma gincana bíblica aí, você acerta todas as perguntas, sabe tudo, mas não vive. Dá uma olhadinha só. Um dos versículos que eu amo nessa carta é o versículo 22 do capítulo 1. Ele fala assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Entendeu o que ele está falando aqui? Vocês não purificaram a sua vida pelo conhecimento da verdade. Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Às vezes a gente tem só conhecimento, a gente tem só olhando um vídeo. A gente não tem a obediência. Isso não é provar da palavra. A verdade não está aqui para simplesmente nos fazer conhecedores. Ela está aqui para nos dar vida. E essa vida é uma vida purificada por essa verdade. Purificada na obediência. Purificada na obediência. E como que essa vida se manifesta em atitudes? O texto continua. Visando ao amor fraternal e sincero.
Opa, então peraí. A ideia não é eu me purificar pela palavra, pela verdade, assim como Jesus Cristo tinha orado lá na oração em João 17, que Pedro estava presente, sabia o que Jesus orou e escreveu aqui. O que Jesus Cristo disse lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que se santifica na verdade? Obedecendo. E obedecendo fazendo o quê? Amando fraternalmente, sem hipocrisia. O amor ao próximo, meus queridos, o amor ao nosso irmão, ele é um desafio profundo da nossa pecaminosidade. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Ele fala assim, olha, quando eu amo o próximo, eu cumpro a lei. Por quê? Porque a lei que fala não cobiçarás, eu não vou cobiçar se eu amar o próximo, porque eu vou ficar feliz que ele tem aquilo. Que fala não furtarás, eu não vou furtar se eu amo o próximo, porque eu vou ficar feliz que ele tem. Não dará falso testemunho, não vou precisar, porque o amor só existe na verdade, eu vou falar a verdade. O amor ao próximo, ele é tão desafiador, que quanto mais você se compromete a viver fraternalmente o amor, mais você é desafiado a se santificar. Eu falei hoje de manhã, vou repetir agora à noite, porque eu quero fazer propaganda do meu pequeno grupo, mas foi essa conversa que a gente teve essa semana no nosso grupo. Quando eu sou desafiado a amar ao outro, chega um ponto que eu vejo assim, é muito difícil. Eu preciso de Deus, eu volto a Deus em oração. Porque, Senhor, eu quero amar o próximo, mas eu sou invejoso. Eu quero amar o próximo, mas eu sou mentiroso. Eu quero amar o próximo, mas eu sou hedonista. Eu não consigo sofrer um pouquinho para o próximo ter o alívio na carga dele. Eu quero ter o tempo todo alívio. E aí eu começo a ir diante de Deus, apresentando as minhas dificuldades, falando, Senhor, muda o meu coração, me transforma por dentro. Porque esse é o grande segredo do amor. Ele até pode começar exteriormente. Mas se eu vou ser fiel e verdadeiro, sem hipocrisia, como o texto fala, que é sem fingimento, a palavra hipocrisia, tá? Se eu vou ser sem hipocrisia, ele começa a penetrar no meu coração. E eu começo a ser transformado. Como é que eu sou purificado pela verdade para provar esse banquete celestial? Eu sou purificado pela verdade me dedicando no amor ao próximo. Me dedicando no amor fraternal. A partir do conhecimento, primeiro, de que Deus é bom. Eu primeiro provei que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Deus me alcançou, e agora eu quero provar mais esse amor. E como é que o Senhor faz então? Vive esse amor. E você vai ver o quão eu sou bom, o quanto eu amo, o quanto eu te amo e o quanto eu amo o seu irmão. Entendeu? Esses desafios à nossa vida, meus queridos, são colocados nessa nossa vida comunitária. Eu não preciso de você só porque eu preciso que você puxe a minha orelha. Eu preciso de você também como um desafio ao meu amor. Não porque é difícil te amar. Não é fácil, vocês são tão fofos, não é essa a questão. É que não importa. É difícil eu amar qualquer pessoa que não seja eu mesmo. Estar simplesmente na presença de alguém que não sou eu mesmo me desafia a viver um amor para além de mim mesmo. E eu aprendi, por anos vivendo em pecado, que quem gosta de mim sou eu. Entendeu a dificuldade? Entendeu como é difícil? Então nós somos levados pela palavra e desafiados a amar ao próximo. Não porque o próximo é particularmente difícil de ser amado, mas porque eu sou difícil de amar. Eu sou difícil de demonstrar amor. Assim, eu experimento desse banquete. E veja só como mais uma vez Pedro fala que essa palavra não desaparece. Está vendo como ele o tempo todo está falando isso? É uma esperança que não falha, é uma coroa, uma herança que não desaparece, é um sangue que não desaparece, que é o sangue que nos comprou, é uma palavra que não desaparece. Ele diz, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro está oferecendo uma vida fundamentada naquilo que não vai embora. Ao invés de fundamentar a minha vida em todas essas outras coisas que passam e que se desfazem. A palavra de Deus que nos revela o sangue de Jesus Cristo, que nos salvou para uma glória que não desaparece.
Meus irmãos, eu acho que não sobra mais nada que seja mais importante do que nos apegarmos a essa palavra agora. Não sobra mais nada, meus queridos. Se você tinha alguma dúvida, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu acho que Ele não respondeu o que Ele quer para a sua vida daqui a 20 anos, mas eu tenho certeza que hoje Ele respondeu o que Ele quer para a sua vida agora. Que você deseja de todo o coração o leite espiritual revelado na palavra dEle. Que você busque a palavra de Deus de todo o coração. Eu não sei o que Deus quer para você daqui a 20 anos, mas eu sei o que Deus quer agora. Ele quer que você se apegue a sua palavra. Que nós amemos a palavra de Deus, porque amamos o Deus da palavra. Amém, meus queridos? Amém? Vamos orar então? Coloque-se aí diante de Deus, peça a Ele que mova o seu coração na direção da palavra dEle, que manifeste na sua vida uma mente preparada e um coração disposto a amar. E que no meio da tribulação nós possamos manifestar, meus irmãos, a graça de Deus e a glória daquele futuro que nos aguarda. Fale com o Senhor aí. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Sua palavra. Porque o Senhor não nos deixa, Deus, nas trevas, mas nos ilumina com a sabedoria revelada na palavra do Senhor, na Escritura. Obrigado, Senhor, porque essa palavra não é apenas um conhecimento inerte, mas é vida, que nos move, ó Deus, nas nossas decisões particulares, mas também nos move, ó Deus, na nossa forma coletiva de viver, ó Pai. Que nós sejamos, ó Deus, formados pela Tua palavra, sustentados pela Tua palavra, mediados nas nossas relações pela Tua palavra. Que entre nós, ó Deus, a linguagem seja formada pela Sua palavra e as atitudes sejam aquelas fundamentadas no amor que nós conhecemos na Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é vivo no nosso meio. O Senhor é o Rei eterno que nos salva para uma glória que permanece, que nos chama para uma convicção e uma experiência com o Senhor, mesmo que agora tenhamos tribulação. E que, ó Deus, todos aqueles entre nós, ó Pai, que têm sofrido, que têm enfrentado lutas, que têm enfrentado provações, eu clamo, ó Pai, que o Teu Santo Espírito se faça presente de forma perceptível em sua vida. Não apenas para que tenham alívio, mas que também tenham alívio. Mas também para que encontrem o propósito de glorificar o Senhor no meio do vale da sombra da morte. O propósito de glorificar o Senhor no meio das lutas. Senhor, que as lutas da nossa vida não nos endureçam, mas nos ensine, ó Deus, a viver de maneira graciosa e misericordiosa no mundo. Porque é assim que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu o sofrimento mais injusto e mais doloroso, mas fez isso por amor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eterna e infinita, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero,
purificados pela palavra de Deus, espalhados que estejam por toda dispersão pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.